Olá pessoal, nós estamos retomando o nosso curso de filosofia grega, de filosofia política. Na aula passada nós vimos alguns aspectos da paideia, da polis, e hoje nós vamos estudar a paideia socrática e a sua repercussão no âmbito da filosofia política, do pensamento político. Nós vimos na aula passada que o conceito de areté, que significa virtude, ele sofreu uma evolução, sofreu uma série de transformações que vem desde a Grécia arcaica até o momento da Grécia clássica. A gente viu que a noção de destreza guerreira, de força, de heroísmo, que era o aspecto mais fundamental na Grécia arcaica, acabou se refinando de modo que nós chegamos a um período em que a justiça era considerada a virtude por excelência. Esse é o momento do advento da polis, é o momento da formação do Estado constitucional, é o momento em que Atenas vive o seu processo democrático. O que nós vamos estudar hoje é um processo de refinamento espiritual de valores ainda maior. E ele é inaugurado justamente pela existência, pela vivência, pelo discurso de um indivíduo que foi um divisor de águas na história da filosofia, que é Sócrates. Com Sócrates inaugura-se então um novo conceito de areté, não no sentido de que haja um distanciamento da justiça, mas que há um aprofundamento da noção de justiça, no sentido de que essa justiça ela vai ser encontrada a partir da alma de um indivíduo, a partir de um conhecimento de si, a partir de um autoconhecimento. Então, se naquele momento onde nós estudávamos a formação da polis, o indivíduo virtuoso era o cidadão que obedecia às leis da polis, nós chegamos a comentar que há um paradoxo muito grande nesse momento em que as leis da polis condenam aquele que é considerado o mais justo dos homens à morte. Então, aquela lei que era considerada justa, um Estado que era considerado justo, acaba condenando à morte um homem sábio, um homem justo. Isso vai gerar todo um momento de reflexão na política que vai ser posteriormente trabalhado por Platão. Então, o que nós vamos ver aqui é a novidade que Sócrates traz no sentido de articulação dessa areté em relação à vivência da polis. O que Sócrates vai fazer, primeiramente, e de uma maneira imponente pelo fato do testemunho da sua própria vida, é apresentar uma inversão de valores. Essa inversão de valores, ela se dá a partir da confiança, da fé que Sócrates vai depositar na noção de alma imortal. Se eu entendo que nós somos dotados de uma alma imortal, eu entendo também que o cuidado com essa alma vai ser o aspecto mais fundamental da conduta humana. Ou seja, a partir da noção de imortalidade da alma, que é apresentada por Sócrates, dá-se uma nova hierarquia de valores, a partir da qual os bens terrenos, os bens materiais, inclusive o cuidado do corpo, ele é colocado num patamar inferior. Nesse momento, a justiça já pairava como um valor fundamental. O que vai haver é ainda um aprofundamento em relação ao significado disso na conduta do homem, no modo de tratar a sua própria vida, no modo de conduzir a sua vida na sua relação de comunidade. Então, esse cuidado da alma, ele pressupõe um tipo de saber diferente. Então, ao mesmo tempo que Sócrates nos mostra uma nova valoração das coisas que está fundamentada na imortalidade da alma, ele nos mostra uma nova forma de saber, um novo tipo de saber. E é a partir dos seus diálogos, da sua filosofia, da sua conversa com os seus interlocutores ali na ágora, no mercado, que ele vai tentar reduzir a pó a retórica sem fundamento dos sofistas, o saber meramente aparente, que não tem conteúdo ético. Então, o que vai pautar
o discurso de Sócrates, a conversa de Sócrates com seus amigos, é uma tentativa de levar o seu interlocutor a descobrir dentro de si essa nova virtude, essa nova areté que é a justiça. Então nós estamos diante de um saber que é um saber interno, que é descoberto a partir de um acesso a si mesmo. Então, esse saber que é trazido à tona por Sócrates, ele vai ser pautado então por aquilo que nós chamamos de conhecimento de si e de cuidado de si. Na Grécia existia um oráculo chamado Oráculo de Delfos. Nesse oráculo, no pórtico, na entrada desse oráculo, existia essa inscrição, conhece-te a ti mesmo. Então essa inscrição ela foi levada certo dia a Sócrates. Então duas coisas vão nos mostrar, vão nos explicitar essa missão de Sócrates. Uma é esse empenho em relação ao conhecimento de si e a outra tem a ver também com o oráculo de Delfos. Certa vez, um amigo de Sócrates foi ao oráculo e o oráculo disse que Sócrates era o homem mais sábio do mundo, de Atenas. Esse homem mais sábio não aceitou de imediato esse dito do oráculo e começou a se questionar. E além de se questionar, ele foi até as pessoas que ele julgava saber mais do que ele. Então Sócrates conversou com os políticos, Sócrates conversou com os sofistas, Sócrates conversou com os retóricos, e o que ele descobriu foi que havia ali uma empáfia, um saber aparente que achava que sabia demais e não sabia daquilo que era essencial, que é esse saber inato, que é esse saber que nos conduz a um modo de vida virtuoso. Então, Sócrates chegou à conclusão de que ele era o mais sábio porque ele sabia que nada sabia. Ou seja, nós estamos diante de uma nova forma de saber. Não apenas um saber teórico, não apenas um saber discursivo, não apenas um saber fazer as coisas de uma maneira pragmática, mas um saber viver, um saber conduzir a sua vida de uma maneira virtuosa. Então, vamos voltar à nossa reflexão inicial. O que Sócrates traz de mais importante é a ideia da imortalidade da alma. Essa ideia da imortalidade da alma, ela traz consigo uma nova hierarquia de valores. Nessa nova hierarquia de valores, a conduta do indivíduo, ela deve ser pautada por uma tentativa de melhorar a sua alma. E o que é melhorar a sua alma? É buscar a virtude. Essa virtude ela não vai ser encontrada em bens terrenos, ela não vai ser encontrada na riqueza, ela não vai ser encontrada no poder, ela vai ser encontrada na tentativa de levar uma vida justa. Então você sai de um domínio de exterioridade, ou seja, aquilo que antes era pautado pela glória, pela fama, pela honra, passa a uma interioridade. Então pode-se dizer que essa transição, esse refinamento da areté, formulado por Sócrates, faz com que se passe do heroísmo para o autodomínio, de um heroísmo externo para um heroísmo de si mesmo, para um domínio de si. Em grego existe uma palavrinha chamada encrateia, que é autodomínio, autocontrole, domínio de si mesmo. Então existe aí uma noção que vai ser fundamental em todo o desdobramento da ética ocidental, que é a ideia de que a minha liberdade, ela não é simplesmente a efusão dos meus instintos, ela não é a liberdade de fazer aquilo que os meus apetites ditam, mas é justamente o contrário. Se eu cedo à parte irascível, à parte irracional da minha alma, eu sou escravo, eu não sou senhor de mim mesmo. Se eu tenho uma parte espiritual, uma parte racional e uma parte apetitiva, uma parte irascível, uma parte que deseja, uma parte animal, então o meu autodomínio ele pressupõe que eu tente levar a minha vida pautada por uma conduta ética baseada nos valores da alma, baseada nos valores da justiça, baseada na virtude.
Então isso vai fazer com que haja uma espécie de conflito entre essa exortação de Sócrates e a vida na polis. Então, de um lado, nós temos a exortação de Sócrates em relação ao cuidado de si, e entra uma questão a propósito do cuidado com a polis. Será que essas duas coisas elas se coadunam? Será que o cuidado de si não faz com que eu me distancie das necessidades da minha cidade, da minha comunidade? É possível que esse conflito tenha levado à denúncia que levou Sócrates a ser condenado. Então, alguém fez uma denúncia na qual Sócrates era acusado de impiedade, de não acreditar nos deuses do Estado, e era também acusado de corromper a juventude. Mas que tipo de corrupção era essa que Sócrates levava até os jovens? O que Sócrates levava até aquela juventude ateniense, até aqueles belos rapazes que queriam entrar na vida política, era a necessidade justamente do autogoverno, do autocontrole. Então, a juventude ia buscar Sócrates pela sua fama de filósofo, de pessoa intelectual, eles iam buscar uma certa formação política. E quando eles buscavam essa formação política, eles eram imediatamente admoestados por Sócrates nos seguintes termos. Ora, você não consegue conduzir a sua própria vida, como é que você vai conduzir o outro? Como é que você vai conduzir um império? Então, a ideia de política de Sócrates é que a polis necessita da ética, ou seja, a política necessita da ética. Por quê? Porque ambas se pautam pelo conhecimento de si mesmo que leva à virtude. Então, eu não posso ser um bom governante se eu não governo bem a mim mesmo, se eu não tenho autodomínio, se eu não tenho autocontrole, se eu não conduzo a minha vida de uma maneira virtuosa. Essa tentativa de levar uma vida virtuosa é o que vai pautar a paideia socrática. Então, a paideia socrática, ela vai no mesmo sentido de toda a paideia grega, ou seja, ela faz parte desse movimento de descoberta espiritual, de aprofundamento moral e ético que os gregos vivenciam, mas ela oferece justamente esse novo mundo que é a interioridade. Então, se eu sou dotado de uma alma, se essa alma é imortal, o que é que a vida me pede? Que eu conduza a minha vida da melhor maneira possível para essa alma. Então, se eu preciso conduzir a minha vida sob esse critério, é óbvio que eu estou diante de uma nova hierarquia de valores. É isso que gera o conflito com a cidade. É isso que gera uma tensão que faz com que Sócrates venha a julgamento. Mas antes de falarmos mais especificamente do julgamento de Sócrates, vamos falar um pouco sobre a forma como Sócrates cumpre a sua missão. Que missão é essa? É a missão de mostrar a cada um que eles são dotados de um conhecimento inato que os leva à virtude. Então existe em Sócrates a ideia de um telos, de uma finalidade. O homem tem uma alma que é boa, o homem tem uma alma que é bela. Ele precisa apenas descobrir isso. Então, no diálogo socrático, na conversa que Sócrates leva com os seus amigos, existem algumas estruturas de retórica que são utilizadas por Sócrates. Uma delas é a maiêutica, a outra é a ironia. O que é a maiêutica? A maiêutica é a noção de que eu sou capaz de parir ideias. Então, Sócrates era filho de uma parteira e ele costumava dizer a seguinte frase: a minha mãe dava à luz as mulheres, eu dou à luz espíritos. Ou seja, para Sócrates, ele era aquele cara capaz de fazer com que os indivíduos tirassem o melhor de si mesmo, que os indivíduos tivessem acesso a si mesmos. E como é que ele fazia isso? Ele fazia isso através da sua dialética ou da sua ironia, da sua refutação. Então, aquele com quem Sócrates conversava importava. Por exemplo, se Sócrates se deparava com um escravo, com alguém que não tinha muitas pretensões de saber, com alguém que achava que não sabia de muitas coisas,
Sócrates ia praticar a maiêutica, ia mostrar para aquele indivíduo que com algum esforço, com um esforço mínimo, ele era capaz de trazer à tona um conhecimento inato que ele tinha. Se, pelo contrário, Sócrates se deparava com um sujeito mais petulante, mais arrogante, como um sofista, então o procedimento dele era o contrário, ele usava da ironia. Ele fazia de conta que estava de acordo com aquilo que estava sendo dito pelo seu interlocutor e em um determinado momento ele começava a refutar tudo aquilo que estava sendo dito. O sujeito ficava um pouco perturbado e essa perturbação que advinha da refutação de Sócrates fazia com que o discurso que sustentava a visão de mundo daquele indivíduo fosse abaixo. Ora, quando o discurso que sustenta a nossa visão de mundo vem abaixo, o que resta é o próprio indivíduo. Então, seja pela maiêutica, seja pela refutação, seja pela dialética, seja pela sua fina ironia, o que Sócrates queria era fazer com que o indivíduo buscasse a si mesmo, com que o indivíduo se conhecesse. Então, uma das formas era essa, de mostrar que existia um saber que era meramente aparente. Então, isso ele conseguia através da refutação, através da dialética. Mas sempre qual é o empenho de Sócrates? É fazer com que o indivíduo se coloque em questão. Trata-se da ideia do cuidado de si, o conhece-te a ti mesmo e o cuidado de si. Tem um filósofo contemporâneo, né, o Michel Foucault, que no livro Hermenêutica do Sujeito, ele faz uma análise da filosofia antiga no sentido de espiritualidade. A filosofia antiga, ela seria pautada pela espiritualidade no sentido de que o sujeito mesmo ele se coloca em questão. Eu não tenho acesso à verdade meramente por um discurso ou pelo meu raciocínio. Não é a minha cognição que me coloca em contato com a verdade. O acesso do indivíduo à verdade pressupõe que o indivíduo mesmo se reveja, que o indivíduo na sua personalidade inteira ele sofra alguma modificação. Então, a gente está diante aqui de um tipo de filosofia que é uma filosofia de caráter existencial. Não se trata simplesmente de impor ideias, de impor teorias, de dar um discurso qualquer acerca das coisas. Na verdade, Sócrates, ele inaugura um discurso que faz com que a filosofia ela se desdobre. Então, existem os pré-socráticos, existe Sócrates e existe o restante da filosofia. Os pré-socráticos, eles tinham uma reflexão mais metafísica, eles inquiriam sobre o ser, sobre a essência das coisas, sobre a arqué, sobre o princípio de tudo. Isso é fundamental dentro de um ramo da filosofia. Isso vai ter desdobramentos importantes, isso vai ser depois trabalhado por Platão, mas o que Sócrates faz é trazer a discussão do cosmos para a ágora, ou seja, ele não se atém a uma discussão completamente inócua ou metafísica, mas ele se interessa por um tipo de debate que vai ter uma repercussão na vida daquele indivíduo. Então, ele traz a discussão para a ética, ele traz a filosofia para a ética. Então, quando a gente começa a estudar ética política, a gente começa a estudar com Sócrates, porque é justamente através dele, daquilo que ele traz, que ele faz essa relação entre a política e a ética. A ética é o cuidado consigo, a política é o cuidado com o outro. Eu não posso cuidar do outro se eu não cuidar de mim mesmo. Eu não posso governar o outro se eu não tiver autogoverno. Então, tudo isso está muito, muito relacionado em Sócrates. Então, Sócrates ele vai se apresentar como uma espécie de médico de almas. Ele, além de parir ideias, ele dá à luz indivíduos mais saudáveis, mais potentes do ponto de vista moral. Então, esse filósofo que assumia que nada sabia, na verdade, algo se impunha a ele de uma maneira muito forte e afirmativa, que era a moralidade. O fato de que é necessário ser justo, é necessário ser bom, é necessário buscar o bem.
porque é necessário pautar a sua vida de acordo com os valores da alma. Essa é a paideia socrática. E para levar adiante essa paideia socrática, essa formação do indivíduo, ele usa o discurso não meramente como uma imposição de teoria, porque ele nada sabe. Se ele nada sabe, ele não tem uma ideia a impor, ele não tem uma teoria, ele não deixou nada escrito, mas o que é que ele fez? Ele conduziu os indivíduos com quem ele conversou a um cuidado de si, a um conhecimento de si, a um zelo em relação à sua própria alma. Então, há em Sócrates, ao mesmo tempo que uma certa paixão pela linguagem, um uso muito elaborado, muito rico da linguagem, há também uma clara consciência acerca dos seus limites. Ou seja, a linguagem ela não é capaz de tudo, e essa nova areté da qual Sócrates nos vem falar, essa justiça para a qual Sócrates aponta, ele precisa apontar com seu próprio testemunho, com a sua própria vida. Então não se trata apenas de uma filosofia apartada de um discurso. É um discurso que reflete um modo de vida, é um modo de vida que reflete um discurso, e é uma vida que dá um testemunho de si, pelo amor à verdade, pelo amor ao bem, pelo amor à justiça. Então aquele termo grego, psicagogia, que significa condução de almas, significa esse apelo, essa tentativa de envolver o indivíduo em tudo o que ele tem, não apenas na sua cognição. Se eu quero levar uma vida virtuosa, se eu escolho ser justo, não há nenhum discurso que consiga dar conta disso. É a minha própria vivência que vai testemunhar. Então, Sócrates precisou dar a sua vida efetivamente para mostrar o valor daquilo que ele estava dizendo. Então, esse apelo ao indivíduo, esse apelo ao cuidado de si, esse apelo ao conhecimento de si, é o que vai marcar esse novo momento da Grécia. Esse momento vai ser importante para a política, por quê? Porque a partir daí a política precisa se haver novamente com a questão da virtude. Eu preciso conduzir virtuosamente a vida da polis. Para eu conduzir virtuosamente a vida da polis, eu preciso conduzir virtuosamente a minha própria vida. Então esse grande ateniense que foi acusado de impiedade, que foi acusado de corromper a juventude, na verdade o que ele fez foi tentar reorganizar a Hélade, reorganizar Atenas de acordo com a ordem que ele recebeu do próprio oráculo. Ou seja, não se trata mais de você pautar a conduta da comunidade a partir de uma noção de justiça que esteja fora, mas de você buscar a valoração absoluta que se impõe na sua própria consciência. Então, embora não haja ainda essa noção de consciência moral, tal como ela aparece na modernidade, essa necessidade de se conduzir absolutamente segundo uma retidão de caráter, segundo aquilo que internamente se apresenta como justo, isso é algo fundamental para o desdobramento da nossa cultura ética. Então, essa noção de que não é pela externalização dos meus desejos, dos meus instintos, que eu vou encontrar uma boa ordem, isso é um legado fundamental. Então, a paideia socrática, ela pressupõe o quê? Ela pressupõe que existe uma forma de o indivíduo se harmonizar com o cosmos. Essa forma de se harmonizar com o cosmos é justamente respeitando a hierarquia de valores da própria alma. Então, nós somos seres animais e somos seres racionais. Nós devemos, no entanto, nos conduzir segundo a parte melhor da nossa alma. Isso é uma conduta ética. Essa ética é a finalidade do homem. Levar a sua vida e a formação dos homens segundo essa finalidade é o que caracteriza a paideia socrática. Uma política pautada nesses pressupostos é uma política que necessariamente pressupõe o cuidado de si.
Então, o governante, ele precisa também ser virtuoso. O que nós temos, então, é que o ordenamento da polis, o ordenamento da comunidade, o bem-estar da sociedade pressupõe a boa ordenação da alma dos indivíduos. Então, na próxima aula, nós vamos ver como Platão vai lidar com isso. Como Platão, que foi um discípulo apaixonado de Sócrates, vai trazer esses diálogos de uma maneira genial e vai reproduzir aqui todo esse contexto de política, de ética, de estética, de epistemologia. Então é isso que nós vamos ver na próxima aula, o legado de Platão, a manutenção da paideia socrática através da obra desse gigante da filosofia.